E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Eu sou a missionária Defran. Trago uma palavra de vida eterna, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que, primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que, por nós, se deem graças a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo organizou uma coleta das igrejas gentílicas, não judias, para ajudar os cristãos judeus em Jerusalém que estavam passando por dificuldades, mais precisamente em Acaia, uma província romana que incluía a parte sul da Grécia, e a cidade de Corinto era sua capital. O apóstolo Paulo não fala especificamente sobre dízimos, no sentido de uma obrigação ou prática regular nos textos do Novo Testamento. No entanto, ele aborda a questão da generosidade e do apoio financeiro à obra de Deus e aos necessitados em várias cartas, como li aqui em 2 Coríntios, capítulo 9. O apóstolo Paulo enfatiza a importância da generosidade e do apoio àqueles que trabalham na obra do Senhor, mas não estabelece uma regra específica sobre dízimos, como no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo menciona a coleta para os santos necessitados em Jerusalém em várias cartas, especialmente em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 e 2, e 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. Ele instrui os coríntios a separar uma quantia para a coleta no primeiro dia da semana e não especifica que era feita em todos os cultos. A coleta pode ter sido feita como uma ação específica para ajudar os cristãos necessitados em Jerusalém,
e não uma prática regular de dízimos ou ofertas em todos os cultos. Em 1 Coríntios capítulo 16, 2, está escrito: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Esse versículo mostra a prática de separar recursos para a coleta no domingo, o primeiro dia da semana, que era um dia significativo para os cristãos primitivos, pois era o dia da ressurreição de Jesus. E já de antemão deixando claro aqui que eu não sou contra a coleta para ajudar os irmãos que passam por necessidades ou contribuir na obra de Deus e ofertar na vida de homens e de mulheres que realmente servem a Deus com todo o coração, na verdade da palavra. Sou contra a prática desordenada que não condiz com a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, lemos: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. As cartas de 1 Timóteo e 2 Timóteo são atribuídas ao apóstolo Paulo, e não ao próprio Timóteo. Paulo escreveu essas cartas para instruir e encorajar Timóteo em seu ministério pastoral, oferecendo orientação sobre liderança, doutrina e conduta na igreja. E em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Traduzindo, assim vocês terão tudo o que precisam e ainda poderão ajudar os outros, o que fará com que Deus seja louvado. Amados e amadas do Senhor, busque do próprio Deus a revelação da palavra. Não se baseiem exclusivamente no que diz o homem ou a missionária Defran. Tenham em mente que o homem é falível e passível de errar, mas Deus não erra e não deixa ninguém confundido. E como o apóstolo Paulo disse, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Então, eu acredito que dízimo, como está escrito no Velho Testamento, era alimentos, e oferta em dinheiro é oferta voluntária, conforme cada um deseja, conforme o que está proposto em seu coração. Então, não é por obrigação, não é mandamento e não é por coação ou constrangimento, ou muito menos ainda quantias estabelecida por alguém. E se alguém quer ofertar, dizimar, que faça isso por vontade própria, por amor, porque deseja fazer e não porque alguém está praticando isso como se fosse um mandamento ou uma obrigação para estabelecer a salvação de alguém, e sim com amor e satisfação, sabendo que é para fins de bênçãos aos necessitados e a obra verdadeira de Deus. Pai Santo, a palavra é tua, então te peço humildemente que o Senhor oriente a sua igreja a fazer tudo de acordo com a sua vontade, a fim de que, em tudo, o teu nome seja engrandecido e teu reino avance para a honra e a glória do Senhor. Sim, eu oro, abençoando a cada um que ouve a minha voz, em nome de Jesus. Amém.